Gostaria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5, nós vamos ler um trecho um pouquinho maior. Nós vamos ler do 16 ao 30, 16 ao 30. João 5, 16 ao 30. Vamos ler juntos então. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e ele mostra tudo que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhes mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o pai ressuscitou os mortos e lhes dá vida, o filho dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos os honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo não posso fazer, nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos diante da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu fale conosco mais uma vez, que a Tua palavra encontre os corações aqui, Senhor, que nós possamos sair daqui dessa noite renovados em Ti, mais parecidos contigo, Jesus, para que realmente nós possamos Te amar mais e Te desejar mais, porque este é o propósito da nossa vida. Então, Senhor, nos toca com a Tua palavra, fala conosco, fala os corações. Assim eu oro, Jesus. Amém e amém. Gente, é bem verdade que na nossa experiência humana, uma vez ou outra, seja por forças externas ou não, ou por decisões próprias, nós tomamos algumas atitudes ou coisas nos acontecem que mudam a nossa vida. Nós temos mudanças significativas de vida. E ainda embora a gente não tome essas decisões, talvez alguns são mais acomodados, outros já têm aquela tendência a sempre estar mudando algo, seja no seu estilo, ou seja na sua casa, seja no seu comportamento, qualquer coisa que seja. Ainda assim, quanto nós vamos crescendo, desde da nossa meninice, né, nós vamos crescendo, vamos nos tornando adultos, as coisas inevitavelmente vão mudando. Nós vamos tendo mudanças em nossa vida, e isso não tem como escaparmos dessa realidade, é uma realidade de todos nós. Então, as contas que começam a vir, as questões quanto aos nossos sentimentos, as complexidades que existem em nós, a vida não se torna mais tão fácil quanto era quando éramos pequenos, éramos crianças. Então tudo isso muda nosso jeito que a gente vê o mundo, vê as coisas, enxerga as pessoas, enxerga as possibilidades. E tudo isso está para nós, e isso é uma experiência comum a todos. Nós
mudamos em nossa vida. Não há alguém aqui que possa dizer, não, eu sempre fui o mesmo. É claro que com direito a caráter, a honestidade, essas coisas, nós poderíamos até dizer, não, quanto a isso eu sempre fui dessa maneira. Mas outras questões mais panorâmicas da nossa vida, nós mudamos. Nós pensávamos de um jeito, pensamos de outro. A nossa vida nem sempre foi a mesma. E como eu disse, algumas coisas mesmo que nós não gostaríamos, algumas questões, fatores externos mais fortes do que nós acabam nos ocorrendo que trazem esta mudança. E aqui a defesa que Jesus faz diante dos seus acusadores vem propriamente depois de ele ter curado um homem que estava à beira do tanque de Betesda, que foi a última palavra que eu trouxe aqui no domingo à noite, foi a respeito dessa história deste homem. Então, Jesus cura ele num sábado, e por isso Jesus passa a ser perseguido. E a defesa de Jesus começa falando que o seu pai trabalha até hoje e ele também continua trabalhando. E por isso há um ódio mortal aqui dos seus perseguidores, os judeus, porque de alguma maneira Jesus está se igualando a Deus quando ele diz que é o seu filho. E isso para um judeu era algo totalmente blasfemo, porque estava se dizendo estar na mesma condição de Deus, igualando-se a Deus. Por isso, se eles já tinham vontade de matar Jesus, por saber que Jesus estava curando no sábado, estava mandando que um homem carregasse a sua maca num sábado, mais ainda quando Jesus diz que ele é filho de Deus. Mas até aqui, essa questão do sábado, nós comentamos na última pregação, e por isso eu vou propriamente começar falando a partir do versículo 19, embora nós lemos o 16, foi bom para a gente contextualizar, mas eu vou começar então a falar mais a partir do 19. Então Jesus começa aqui a fazer a sua defesa, a sua resposta. Bem, se esses homens o acusam, se esses homens estão perseguindo, talvez a resposta mais comum, a resposta mais agradável de Jesus para que essa perseguição parasse, talvez seria um belo pedido de desculpas. Mas Jesus categoricamente reafirma a sua condição. E ele faz isso de diversas maneiras. E a primeira coisa que nós precisamos notar aqui é que esse início da resposta de Jesus, ela vai caracterizar o que se segue mais adiante na sua resposta no texto que nós lemos. Jesus se identifica aqui como alguém totalmente dependente de Deus. Ele diz que faz apenas o que vê o Pai fazer. E essa é a relação que o Filho tem de Deus. A sua visão não perde Deus de vista. Ele está sempre olhando para Deus para que tudo o que ele faz, tudo o que ele iria fazer, esteja em conformidade com a obra que Deus deu para ele realizar. O que Cristo fez por esse homem, o que o Cristo faz nos seus milagres, nas suas maravilhas que nós lemos nos textos bíblicos, não é apenas um ato, irmãos, de um revolucionário, de um homem rebelde contra o sistema religioso da época. Não é alguém que de alguma maneira queria causar tumultos. Jesus não tinha esse sentimento. Jesus não veio para fazer esse tipo de revolução na sociedade. Antes, o que Cristo faz e o sentimento que permeia o coração de Jesus nada mais é que uma obediência sincera ao seu Pai. Porque é exatamente o que Cristo diz: eu não faço nada por mim mesmo. Tudo o que eu faço é porque eu vejo o meu Pai fazer. E aqui nós vemos Jesus de novo, afirmando categoricamente que ele é filho do seu Pai, e mais que isso, que nada ele faz por ele mesmo, mas ele vive nessa extrema dependência do Pai. E se de um lado nós vemos um filho totalmente atento ao que o Pai está fazendo, nós vemos do outro lado um Pai que ama o seu filho e se interessa em se revelar a Cristo Jesus. E mais que revelar a Cristo Jesus, Jesus diz para nós aqui, Jesus diz para os discípulos através deste ocorrido, que obras ainda maiores serão reveladas. Por isso que quando Cristo faz o que faz, em conformidade com a vontade de Deus, em conformidade com as obras que Deus requer de Cristo, como eu disse, Jesus não faz isso com um sentimento rebelde, mas ele está manifestando diante dos homens a glória de Deus. Jesus está manifestando diante daqueles homens e diante de todos que estavam ali à volta que Deus é um Deus de misericórdia, que Deus é um Deus que se interessa. Por isso, não era apenas uma demonstração de habilidade de um curandeiro, ou uma habilidade ou poder de alguém que teria para realizar alguns truques ou algum tipo de magia, digamos assim. Não era essa a intenção. O que
Deus, o que Cristo veio revelar a respeito de Deus era quem Deus é, quem Deus era, que eles não conheciam. Então, Cristo estava ali porque queria demonstrar, através da sua obra, a misericórdia, o amor, a graça de Deus, para que tudo que Cristo fizesse glorificasse ao Pai. E nós vemos então que a obra que Cristo faz, ela está totalmente direcionada por Deus, e ela ganha respaldo e autoridade quando Jesus diz que a ele foi dado a autoridade de dar vida e de julgar. A Cristo foi dado esta autoridade. Quando Deus dá esta obra, ou quando Deus escolhe, por meio de Cristo, realizar a sua obra, Ele dá todo o poder e autoridade para dar vida e para julgar. Por isso, Cristo, para nós, o Cristo é a obra de Deus sendo manifesta diante dos nossos próprios olhos. E para aqueles judeus, e nós vemos isso pela fé, é claro, mas para aqueles judeus que buscavam conhecer Deus, buscavam conhecer o Senhor, Deus estava se revelando no Filho bem diante dos seus próprios olhos, mas eles não enxergavam. E não era do interesse de Deus que estas obras acontecessem ou ocorressem de maneira secreta. Por isso que Jesus, o que ele fazia em público. É claro, em alguns momentos Jesus falava para não contar, mas muitas outras vezes Jesus, ao ser confrontado, ele se revela. Ele revela a sua divindade, ele revela quem ele é, ele revela o seu caráter. Jesus não tem problema de falar quem ele é, por isso que Jesus é perseguido. Por isso que Jesus não tem problema em ser perseguido, porque a obra de Deus estava acontecendo. E Jesus espera que esses homens enxerguem as obras de Deus bem diante dos seus próprios olhos, mas é bem verdade que estes homens estavam cegos devido à sua condição, bem como todos nós. E aí então Jesus diz que nele, e quem escutasse as suas palavras e cresce naquele que o enviou, receberia a vida eterna. E aqui uma coisa que é importante nós salientar, Jesus diz que duas coisas são necessárias, como eu disse, ouvir as suas palavras e crer naquele que o enviou. Mas para um judeu, em que toda a sua vida, a sua identidade estava ligada à sua fé em Deus, talvez essa exigência de Jesus de que eles deveriam crer naquele que enviou, ou seja, Deus, essa exigência de Jesus não seria algo atípico, eles já criam em Deus. Eles já tinham toda a sua experiência de vida relacionada à sua fé em Deus, bem como indivíduos pessoais, mas também como povo. Tudo que eles viviam tinha esse contexto histórico da salvação de Deus, do que Deus fez pelo seu povo, do povo que Deus escolheu. Mas por que então Jesus torna esta como uma exigência para eles crer naquele que o enviou? Porque o que Jesus está dizendo aqui para estes homens é que o Deus dos seus antepassados, o Deus que libertou eles do Egito, o Deus que esteve com eles pelo deserto, o Deus que passou pelo Mar Vermelho junto com eles e deu as suas leis a Moisés, a qual eles guardavam no seu coração, esse Deus dos seus antepassados, o seu Deus, é o Deus que enviou o homem que está diante dos seus olhos. É o Deus que enviou o seu Filho, e este que está diante deles é o próprio Filho de Deus, ou seja, o Deus que prometeu salvar o povo, o Deus dos seus antepassados já está, e está colocando a sua obra em ação, e Deus decidiu salvar, e a salvação estava bem diante deles, Cristo Jesus. Por isso que crer naquele que o enviou era crer que Cristo era o Filho enviado de Deus. Crer que Cristo era Filho de Deus. E aí então, esses que criam nas palavras de Jesus e creram que ele foi enviado de Deus, o Filho de Deus, esses ganham o direito de ter a vida eterna. Jesus diz, já está chegando a hora, e na verdade já chegou, em que vocês
terão a vida eterna, vocês possuirão a vida eterna. E aqui duas coisas são importantes. Nós vemos aqui uma relação muito bem estabelecida daquilo que nós falamos, daquilo que já aconteceu, mas ainda não completamente. Nós somos, e abrindo parênteses aqui no texto, nós somos esse povo que já experimenta desta bênção de já receber a vida eterna hoje. Isso já acontece para nós hoje, nós já fomos alcançados por esta vida hoje, mas ainda aguardamos algo que acontecerá apenas no futuro, quando Cristo voltar, e então nós viveremos eternamente com Deus. Mas esta vida, e que Cristo está dizendo aqui, tem esses dois sentidos, tanto daquilo que acontecerá no futuro, mas aquilo que também já pode ser obtido no presente momento, aquilo que aconteceria a partir de Cristo Jesus, que aqueles que crescem já poderiam receber esta vida que está em Cristo. Porque Deus deu o direito de Cristo possuir vida em si mesmo, como o Pai, diz Cristo, como o Pai tem a vida em si mesmo, eu também tenho, o Filho também tem a vida em si mesmo. E o que quer dizer isso? Assim como o Pai é um ser que autoexiste, que não depende de nada para existir, assim também o Filho autoexiste eternamente. Eu sei que talvez isso seja um pouco mais difícil de assimilar, essas questões, e isso gera bastante debate. Mas a verdade é o que Jesus estava dizendo, que aquele homem, ele mesmo, era alguém que ganhou o direito, tem o direito de possuir a vida em si mesmo. Então Jesus faz uma defesa aqui muito categórica, o que poderia levar estes homens a rangerem os dentes, espumarem a boca de tanta raiva e tantas blasfêmias faladas ao mesmo tempo por um homem. Talvez no seu íntimo eles pensavam, como este homem consegue falar tantas besteiras ao mesmo tempo? E a raiva tomava conta dos seus corações. Mas Cristo não se importava, porque Jesus continua reiterando que a Ele foi dado a capacidade de julgar. Jesus faz isso duas vezes nesse trecho que eu falei, que nós lemos. Duas vezes Jesus diz que Ele tem a vida em si mesmo e Ele também tem a capacidade para julgar, a autoridade para julgar. E Jesus faz isso para mostrar que Ele tem autoridade sobre a vida e tem autoridade sobre julgamento, sobre a condenação. O que fica claro aqui é que o mesmo que condena para uma vida condena uma vida para uma vida condenada, melhor dizendo, também é aquele que é capaz de salvar o homem. Quem condena também faz com que seja possível os seres humanos viverem esta vida eterna. E aí, nós vemos que tudo que Jesus está fazendo, não está apenas confirmando a sua autoridade, digamos assim, momentânea, terrena. Jesus não tinha autoridade naquele presente momento, enquanto Jesus falava, e Jesus dizia das suas palavras que traziam vida, e Jesus falava a respeito de si mesmo. Jesus não estava falando de algo que ele ganhou para poder desfrutar da sua vida terrena, e a sua autoridade terminaria por ali. Quando Jesus evoca nesse diálogo aqui um aspecto escatológico, ou seja, algo a respeito do fim dos tempos, porque quando Jesus fala que um dia os mortos ouvirão a voz do Filho e estes ressuscitarão, quem fez o bem para a vida eterna e quem fez o mal para a condenação, Jesus está falando que a sua autoridade não está apenas para aquele momento, mas a sua autoridade está para todas as eras que foram e hão de vir. A voz do Filho de Deus ecoa por toda a eternidade, irmãos. E um dia todos ouvirão a voz do Filho de Deus, e este julgará e condenará e também salvará aqueles que já são salvos, aqueles que já estão salvos. Nós somos o povo que desfruta desta bênção. Nós somos o povo que já desfruta desta condição. Qual? De salvação. Porque o que Cristo já nos deu, como eu disse
um pouco atrás, como o que Cristo já nos deu, nós já experimentamos hoje, aquilo que um dia vamos experimentar é a salvação, é a vida eterna. Então nós não aguardamos mais um juízo onde nós vamos esperar para saber se vamos ser aceitos ou não. Nós já somos o povo que é aceito. Nós já desfrutamos da vida eterna. E nós descansamos, porque nós temos um justo juiz. Porque Jesus termina a sua defesa nesse primeiro momento, é claro que o texto continua, mas para nós aqui, dizendo que o seu julgamento é justo. Por quê? Porque ele não procura agradar a si mesmo. O julgamento de Jesus não é pelos seus próprios interesses, pela sua, digamos assim, vaidade, pelas suas próprias pretensões, conforme ele pensa. O julgamento de Jesus está baseado na vontade de Deus. E isso para nós nos traz esperança. Isso para nós nos dá confiança. Mas, irmãos, diante de um texto como esse, o que nós podemos aprender? Nós falamos aqui sobre vida eterna, nós falamos aqui sobre salvação, nós falamos aqui sobre que toda autoridade está sobre o Filho, que o Filho nada pode fazer sem o Pai. Mas há algumas lições que nós podemos tirar aqui, e uma delas é que a vida que nós recebemos, e esta vida eterna que eu tenho falado aqui, não é apenas um melhoramento. Nós mudamos muito na nossa vida, nós temos, como eu disse no começo, muitas coisas que nós pensamos diferente, nós nos adaptamos com as situações da vida, e um dia nós entramos numa igreja como essa, talvez não aqui, em outra igreja. E nós ouvimos a palavra do Senhor. E, de alguma maneira, nós fomos convidados a uma transformação de vida. E eu acredito aqui que a maioria de nós aceitou a Cristo como seu Salvador e então não apenas teve um melhoramento em sua vida, mas passou a experimentar do que é viver de verdade. Porque a condição que nós nos encontrávamos sem Cristo não era de alguém que tinha alguma percepção do que era viver. Não. A nossa condição sem Cristo era de morte. Por isso, irmãos, a nossa vida não foi melhorada, remediada, não foi apenas alterada quando aceitamos Cristo. Quando nós aceitamos Cristo, quando fomos aceitos por Jesus, nós passamos a experimentar o que é viver de verdade. Nós passamos a experimentar o que é vida de verdade. E esta vida que temos não é nossa vida, mas é a vida de Cristo Jesus. Porque não tem como nós sustentarmos a nossa própria vida, porque nós não somos, como Cristo, seres autoexistentes, nós dependemos de Cristo para viver. Nós somos pessoas que olham para nós mesmos, nós olhamos para as nossas capacidades, para as nossas limitações, e vemos que nós não temos como viver a vida sem Cristo. Nós vemos que não há como nós existirmos, subsistirmos sem Jesus, porque Ele agora é a fonte da nossa vida. E quando eu me vejo neste estado de dependência, a minha relação com o Senhor não será outra senão a relação que o Filho, Cristo, tem com o seu Pai. Se eu entendo que a minha vida que eu vivo em extrema dependência de Deus, porque se eu não tiver Deus eu morro, eu sei que eu nada posso fazer sem Jesus. E aí, para nós isso é importante. Por que que isso é importante? Por que que é importante nós entendermos essas coisas? Porque nós passamos bastante tempo dentro da igreja, nós somos bastante tempo convertidos e, por vezes ainda, irmãos, nós ainda buscamos os nossos próprios interesses à frente da vontade de Deus.
nós ainda temos uma tendência muito forte de viver uma vida independente de Deus. E ser dependente de Deus não é algo estranho de se falar. Muitas pessoas simpatizantes com a religião, simpatizantes com a fé, podem se dizer dependentes de Deus. Nós aqui poderíamos afirmar categoricamente: eu sou dependente de Deus. Mas a primeira coisa que nos vem à mente quando nós dizemos que nós somos dependentes de Deus é pensar naquelas situações onde nós não temos a capacidade de nos resolver. Aquelas situações onde nós não temos mais como enxergar uma solução. E quando nós nos chegamos diante de Deus, e se o nosso problema for financeiro, eu digo: Senhor, me ajuda, porque o meu problema é grande demais. Eu sou dependente de Ti. Se o meu problema é nos relacionamentos, eu digo: Senhor, o meu problema é muito forte, é muito grande para mim nos meus relacionamentos. Senhor, eu dependo de Ti. Mas quando vemos aquela área em nossa vida de que nós sabemos lidar, que nós temos habilidade, que nós temos capacidade, que nós sabemos fazer, nós dizemos para Deus: Deus, deixa que aqui eu resolvo. Deixa que aqui eu sei como lidar. Deste assunto eu entendo. O que Deus deseja de nós é que não é que nós dependamos dele nas coisas que nós não sabemos. O que Deus quer de nós é uma dependência total de toda a nossa vida. E isso deve gerar em nós pessoas crentes que antes de qualquer busca pelos nossos próprios interesses, nós vamos desejar estar em conformidade à palavra de Deus. O nosso desejo não será por satisfação pessoal. O nosso desejo não será por ter os desejos do nosso coração atendidos. O nosso desejo não será por viver uma vida de autorrealização, aonde eu uso de Deus para meu próprio benefício. Mas antes, o meu desejo sempre vai estar em obedecer ao Senhor. Em obedecer ao Senhor. Não por medo, por culpa, ou porque Deus vai me abandonar ou vai me jogar fora, de nenhum modo. Eu faço isso porque eu tenho prazer em obedecer a Deus. Mas eu só descubro isso, e nós só vamos descobrir isso quando nós entendermos o quanto nós somos dependentes de Deus. Que embora nós possamos fazer muitas coisas, irmãos, nós precisamos ser como Cristo e ter a vida de Cristo, porque se o Filho que ganhou o direito de ter a vida em si mesmo profere tais palavras como: eu não posso fazer nada sem o Pai. Eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazendo. Se Cristo profere estas palavras, quem somos nós para dizer: eu sei como lidar com a minha vida? Quem somos nós para dizer como nós temos que caminhar, quais decisões que nós temos que tomar, sem incluir Deus? Deus quer tudo de nós. Irmão, Deus quer tudo de você. Deus quer o seu coração e o meu coração completamente. Não é uma parte, não é a maioria, é tudo. Deus quer tudo de nós. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Os deuses dessa era, os deuses desse século, Satanás e as obras malignas, os espíritos malignos, eles não se importam se você vem todo domingo no culto. Eles não se importam se nós viemos todos os domingos no culto, se nós lemos a palavra, mas se o nosso coração estiver dividido entre Deus e outros deuses, está bom, mas para Deus não está bom. Deus não divide espaço, Deus não divide coração, Ele quer tudo de nós. Por isso, irmãos, vamos mas deixar com que Deus seja o Senhor de todas as nossas ações.
Porque entendemos que a nossa vida só tem sentido por causa de Jesus, que a nossa vida só tem sentido por causa que temos Deus, que a nossa vida só tem sentido, só faz sentido esta reunião, porque Deus nos escolheu para sermos dele. Então todas as outras coisas que eu faço, que eu não incluo Deus, que eu não busco em Deus o conselho e a sabedoria para eu viver, nada disso tem sentido. Porque a vida não é acumular, ganhar, vencer, a vida é viver para Deus. A vida é viver para Deus. Esta é a nossa vida. É para isso que nós fomos chamados. E embora ser crente, primeiramente, não é uma mudança de hábitos, mas ser crente de verdade vai resultar em mudança de hábitos. Ser crente de verdade vai sim nos transformar em ser pessoas diferentes, em desejar saber qual é a vontade de Deus para mim. Embora, irmãos, eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que este é um caminho fácil, não, de nenhum modo. Nós vemos que Cristo, por obedecer a palavra, por obedecer a vontade do Senhor, foi perseguido até ser morto. Mas a verdade é que Cristo, ninguém tomou a sua vida, essa é bem a verdade, porque o dono da vida, ninguém poderia tirar a sua vida sem Ele dar. Então Cristo, como ele está relatado no capítulo 10 de João, o bom pastor tem poder para dar a sua vida e retomá-la. Cristo deu a sua vida por nós. E nós somos abençoados pela vida de Jesus. Qual é a vida que vamos viver, senão a vida de Cristo? Qual é a vida que nós vamos desejar viver, senão a vida de Jesus? Irmãos, nós precisamos tomar uma decisão. Nós não podemos ser simpatizantes. Como eu disse, talvez alguém possa dizer, não, mas mal não vai fazer. Para Deus não basta. Nós precisamos viver a vida de Cristo Jesus. E se você está nesta condição, se você está em total desinteresse pelas coisas de Deus, deixe que Deus toque o seu coração. Deixe que essa noite, essa palavra toque o seu coração. Porque o Senhor que te dá a vida, o Senhor que traz sentido à tua existência, meu irmão, é o Senhor que também cuida da sua vida. É o Deus que está com você, é o Deus que está conosco, é o Deus que cuida dos nossos dias, é o Deus que deseja sim tudo de nós, mas é o Deus que se entrega também a nós. É um Deus que quer de nós, mas também é um Deus que se entrega a nós. E os nossos dias estão guardados em Cristo Jesus. Porque o Filho tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, sobre o passado, o presente, o futuro. Tudo está sobre o domínio do Filho de Deus. Toda a vida, toda a criação, tudo reside sobre o Filho de Deus. Ele nos criou para sermos dele, e se nós não vivermos para ele, não tem sentido a nossa vida. Por isso que podemos, mesmo que as nossas escolhas por amarmos ao Senhor nos coloquem em desconforto, mesmo que as nossas escolhas causem para nós algum certo tipo de perseguição, nós não vamos nos importar com a opinião das pessoas, nem na nossa própria opinião. O que vai importar para nós é o que Deus pensa ao nosso respeito. O que vai importar para nós é agradar a Deus e não aos homens. E mesmo que isso possa parecer, e muitas vezes é um caminho difícil,
nós podemos descansar. Porque um dia, irmãos, nós ouviremos a voz do Filho de Deus. E neste dia, em que ouvirmos a voz do Filho de Deus, toda dor, toda lágrima, todas as perseguições, todas as calúnias, todos os choros, tudo cessará. Porque entraremos no gozo do nosso Senhor. E com Ele nos alegraremos eternamente. Até este dia chegar, muitas coisas podem acontecer. Mas que continuemos firmes no Senhor, o autor da nossa vida, a fonte da nossa vida. Que vivamos para Deus. Como eu disse, eu estou encerrando. Se você entrou aqui, você percebeu com esta palavra que você ainda não vive para Deus, querido, Deus está chamando você. Se você está congregando, você se sente parte da família de Deus, mas você entende que você precisa dedicar ainda mais da sua vida ao Senhor, meu irmão, deixe que a palavra do Senhor fale com você. Deixe que a palavra do Senhor transforme a sua vida. Essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para a igreja, para nós crescermos. Que possamos amar mais Jesus e viver mais para o nosso Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé?